tarde, né? Nós somos a equipe do Reconhecendo Salvador, de exploração gráfica, do projeto Ciência de Dados na Educação Pública. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre Reconhecer Salvador, só que agora nós vamos tratar de um assunto um pouquinho diferente do que a gente tratou na aula passada, né? Na aula passada a gente falou sobre Salvador Antiga, né, e as transformações. E hoje nós vamos falar, né, sobre um pouco de transporte, turismo e segurança, como a gente lê esses dados, né, e por que eles são tão importantes para a gente. A equipe é composta, né, por Nicole, no caso que sou eu, Thalita Sena, que está acompanhando vocês aí no chat, junto com o Robson, tá certo? Tá todo mundo me ouvindo bem? Caroline disse que está com problema aqui. Caroline, tenta entrar e sair da chamada. Quem tiver com problema no áudio, tenta fazer isso, para ver se melhora. Eu estou te escutando, Nicole. Então tá bom. Vou dar prosseguimento, tá certo? Eu queria saber de vocês se vocês conhecem esse transporte público, né? Alguém aí já andou, né? Já viu um transporte desse por Salvador? Que tipo de transporte é esse? Fala que não. Milene falou que não, que nunca andou. Será que ainda existe em Salvador um transporte como esse? Não sei se vocês estão reconhecendo. Falaram aqui que é um bondinho. Só falando que não andaram. Também nunca andei, não. E onde é que ele está passando? Que lugar é esse de Salvador? Tem gente falando aqui que não conhece Salvador. Ó, Karen falou aqui que nunca andou. Milene Falcão, né? Comentou que não. Isso. Assim, né? É isso. A gente tem que conhecer um pouco da cidade. É bom conhecer, na verdade, né? Um pouco, tanto agora quanto no passado, né? Para entender ela um pouquinho melhor, né? Por isso que a gente faz esse pouquinho de retorno aí, né? Só uma observação importante, viu, gente? 53 é número primo, viu? Brincadeira. Vamos continuar. Estão falando aqui, Nicole, que é na frente da Barra. Estão falando que coisa boa, você deve passar um bondinho na frente do farol, né? Isso existe ainda? Não, né, gente? Isso daí já é bem antigo, né? Mas e aí, quais são os tipos de transporte, né, que existem hoje em Salvador, né? Quais são os mais comuns? A gente tem transporte terrestre, transporte ferroviário, transporte marítimo. O que vocês conhecem dos transportes de Salvador? Aqueles que vocês usam, aqueles que vocês já ouviram falar. Ó, Gustavo perguntou, Nicole, se esse bondinho era no ano 53, 1953 que ele estava rodando. Não, isso aí é só o número da linha. Não... Sim. Não é o ano, não. Caroline falou aqui, eu conheço ônibus, carro, ferry. Alguém ônibus, mais? carro, metrô. Metrô, falaram aqui. Já sabem bastante, né? Então vamos ver alguns aqui. Ai. Tá travando aqui, gente, desculpe. Pronto. Tá aparecendo aí para vocês? Aqui não, tá as imagens não estão carregando. Tá meio travado. Deixa eu ver nas técnicas. Será que a internet... Não, a internet não caiu, né? Vou atualizar aqui. Dá tempo de vocês ir pensando em mais transportes, né? Aí já tem a resposta. Agora já teve um spoiler grande aí, né? Tem um transporte especial em Salvador que talvez vocês não estejam reconhecendo, né? Porque talvez
não entregaram ainda, né? Que são os elevadores das passarelas, né? Sim, Alguém já verdade. subiu algum elevador de passarela ainda, porque eu ainda não consegui. Também não consegui, não. Falaram aqui lancha também, ó. Mas vira aí na imagem também, lancha. Aqui já são alguns dos tipos de transporte que nós temos em Salvador, né? Aqui a gente tem transporte terrestre, né? Que é o ônibus, transporte ferroviário, que é o metrô, né? Alguns transportes aquáticos, ó, ferry, lancha. Temos o plano inclinado. Alguém já andou de plano inclinado? Nós temos 3 planos inclinados em Salvador. Eu nunca andei em nenhum. Falaram aqui que já andaram. Falaram que uma pessoa já andou, que foi Rafa. Rafa disse que já andou quando tinha 7 anos, que até foi nostálgico. Karen disse que nunca andou. Milene disse também que nunca andou. A maioria aqui tá dizendo que não andou. E um transporte alternativo, né, que a gente tem aqui é o elevador Lacerda, né? Que ele não é um transporte aquático, ferroviário, né, que a gente está acostumado a ver, mas ele é um dos mais importantes meios de transporte em Salvador, né? Que liga a cidade alta e a cidade baixa. Um dos mais antigos também. Mas aí, agora que vocês já viram, né, alguns dos tipos de transporte que a gente tem em Salvador, qual que é o mais comum, assim? Qual que vocês acham que é o que mais tem na cidade em circulação? Olha aqui, metrô. Carro. Metrô? Que mais? Carro. Ônibus, Milene falou aqui. Gustavo falou o buzu, o ônibus. Será? Será? Então, qual tipo de veículo, né, tem maior quantidade em Salvador, né? Tá em mais circulação? E aí? Quem acertou? Quem foi que acertou? Quem acertou? Quem você acha que acertou aí? Estão comentando que hoje em dia as pessoas não usam mais ônibus assim. Foi Rafa que comentou, né? Falaram que ônibus ou trem. Carro. Falaram que ganhou aqui, carro. Mas teve alguém que falou ônibus. Ônibus. Olhando aí essa figurinha, né? Esse gráfico. Qual é o que tem mais, né? E qual é o que tem menos, que vocês estão vendo? Falaram que carro tem mais. Carro. Estão comentando aqui, carro. E o que tem menos, não dá para ler, né? É esse rosinha aqui bem pequenininho, que está escrito micro-ônibus. Mas se a gente juntar, né, micro-ônibus e ônibus, né, eles ainda são juntos, né, os que tem menos, assim. Falando de transporte terrestre, né, tem uma frota menor. Mas dá para a gente saber, em quantidade, quantos ônibus tem, quantos carros tem, quantas motos tem, olhando esse gráfico? Falaram que não tem como. Olhando esse gráfico, assim, a gente tem uma noção de proporção, né, assim, de ideia. Mas se a gente fizer isso aqui, o que a gente tem agora? Comentaram aqui se o metrô é um automóvel, porque o metrô não está aí, né? Ah, porque o metrô não é um automóvel. O metrô é um transporte ferroviário. Ele tem um trilho, é como se fosse um trem mais moderno, né? Falaram assim que agora dá para ver as quantidades, que dá para ver os números ali. E aí, né? Quanto que a gente tem de carro, quanto que a gente tem de ônibus, né? Vamos ver, assim, é proporcional, assim, vocês acham que é justa, né? Pensando, assim, no contexto de Salvador, a quantidade de ônibus que a gente tem comparando com a quantidade de carros, né? E aí, o que vocês pensam sobre isso? Estão respondendo aqui. Falaram que o carro tem mais de 600 mil. E que deveria ter mais ônibus, exatamente, né? Pois é, por que a gente precisa ter mais ônibus e menos carros? Tem mais carros do que ônibus, estão falando aqui.
E a pergunta de Nicole, por que vocês acham que a gente tem que ter mais ônibus do que carros? O que é que isso influencia na cidade? Aí, Caroline falou aqui, porque nem todo mundo pode comprar um carro. Falaram aqui que influencia na poluição, no congestionamento. Muito Pois bem. os ônibus são mais acessíveis aos demais. Exatamente. E vocês podem ver que através desse gráfico dos números que a gente viu, né, a ideia que vocês tinham antes no início, que alguns falaram ônibus é o que mais tem. Ônibus é um dos menores, né? É um dos que a gente menos tem, é o que a gente mais precisa, né? Exatamente. Ele é muito mais acessível, né, do que você ter que custear um carro, né? E ele deveria ser de acesso a todos, né? Todo mundo paga o mesmo valor de passagem, né? Mas nem todo mundo vai sentado, não vai em condições de conforto nem de segurança, né? As situações do transporte público aqui é bem complicado. Mas, assim, né, Nicole, desculpe interromper um pouquinho. Eu queria fazer um exercício diferente hoje, né? Nós temos os mesmos dados, né? Estamos olhando aí mais de 600 mil automóveis, né? E em torno de 10 mil ônibus, né? Eu queria pensar o seguinte com vocês. Qual é o espaço que um carro ocupa em relação ao ônibus, né? Quantos carros será que são necessários para ocupar o mesmo espaço de um ônibus? Quantos vocês acham? Olha aqui, uns 2 ou 3. Aí Caroline falou, se não me engano, 4. 4, estão falando 4. 4, né? 2, 3. Agora vamos fazer um cálculo rapidinho, né? Qual o máximo de pessoas que um carro pode levar? 4, estão falando aqui. 4, 5 ou 4, falaram aqui, sim. Então, vamos imaginar assim com um raciocínio em torno de 2 ou 3 carros. Se a gente considerar 3 carros, mais ou menos, a gente pode, na média dos números que vocês falaram, vamos considerar 4. Então, vão ser 12 pessoas, no máximo, ocupando 3 carros, né? E nos ônibus, quantas pessoas vocês acham que andam em um único ônibus? Não estou considerando aquela situação que a gente está acostumado, né? Que é andar com o ônibus lotado, né? Olha aqui, Guiando na porta. falaram 32, 20, 40. Acho que 30 ou 35, falaram aqui. Mesmo sentado, né? Considerando apenas os sentados, ainda é pelo menos em torno do dobro de 3 carros, né? Sim. Então, assim, a priori, a gente pode pensar que o ônibus seria uma forma mais eficaz de transporte, né? Uhum. Além disso, vamos pensar vamos avançar um pouquinho nesse raciocínio, né? O ônibus fica rodando praticamente sem parar, né? Durante um dia, né? O mesmo veículo pode fazer a função diariamente. E um carro, geralmente, é muito individual. A pessoa para o carro, ocupa uma área, né? Fica estacionado por um tempo, para no final do dia retornar. E, curiosamente, qual é o horário do dia? Quais são os horários do dia que mais tem engarrafamento? Vocês sabem? Estão falando aqui que o carro é mais prático, o carro para todos. Estão falando que de tarde, 12 horas. 12 horas também, né? 12 horas de tarde, pela manhã, às vezes. 17, também, né? falaram aqui, ó, 17 horas. E que horário coincide bastante com o horário que os carros mais saem, né? E o horário de manhã, quando as pessoas vão ao trabalho, depois, em torno de meio-dia, quando elas saem para almoçar, com o mesmo carro, e depois, ao final do dia, em torno de 17 horas, 18, também. É lógico, né? Os ônibus ficam lá rodando, mas também é reduzida a frota em horários que não é de pico, né? De demanda. Mas, no fundo, esse problema, assim, essa configuração do nosso trânsito tem esses problemas mais graves por essa composição intensa, né? Dos veículos mais individualizados, né? Porque mesmo o carro sendo uma opção prática, como comentaram aí, infelizmente ele ainda é usado de forma individual, né? Então, tem implicações mais difíceis, né? No nosso trânsito. Mas assim... Agora, só um comentário, né? Só fechar. Se a gente quisesse... Se nós... Hoje a população
anda basicamente de ônibus. A maior parte da população anda de ônibus. Se a gente dobrasse a população o número de veículos de ônibus, talvez a gente atendesse era quase a população inteira de Salvador, né? Mas é só uma reflexão, viu? É só para um exercício. Só complementando, Robson, rapidinho, né? A questão do carro ser mais prático, na verdade, ele é mais prático justamente porque nós temos um sistema de transporte público ineficiente. Porque se nós tivéssemos um sistema de transporte público que atendesse a todos, né? O carro, ele não seria tão necessário. Ele seria prático, mas os outros meios de transporte não seriam tão... assim, não seria um fator de desmotivo, né, a população a utilizar o transporte público. Porque se ele funciona, se você se sente seguro, né, se atende às suas demandas, não é tão necessário assim você ter um carro. E pode ter certeza que o custo de manter um carro é alto, né? Muitas pessoas abririam mão de ter esse custo se tivesse um transporte público eficiente. Olha, tem uma solução que Gustavo está defendendo, né? Que é a do carro elétrico e provavelmente um carro também inteligente, né? Seria interessante também. Mas ainda ele seria individual, né? Tem que fazer uma reflexão bem a fundo. Sim. Né? Caroline perguntou o que são as bicicletas laranjas. Eu acho que você está falando das bicicletas que ficam do próprio Itaú, as bicicletas do Itaú. É um projeto que tinha para as pessoas usarem bicicletas na rua. É um incentivo. Um incentivo ao uso de bicicletas. Isso. Caroline, eu sou usuário dessas bicicletas, né? E é bem interessante, porque quando você usa de forma variada assim, o trânsito, nós já estamos numa cidade que tem bastante tecnologia. Por exemplo, se você anda de carro, você pode usar o celular baseado no GPS, para tomar os melhores caminhos. Se você anda de ônibus, você pode usar, por exemplo, o Citamóvel para escolher e ver que horário o ônibus vai passar. Se você anda de bicicleta, você também usa o celular para olhar quais são as bicicletas que estão disponíveis naquelas estações de bicicletas compartilhadas, e você também descobre qual estação você pode deixar sua bicicleta. Além disso, você fica acompanhando qual é o tamanho do percurso que você fez, qual é o horário, o software ajuda você a gerenciar quantos exercícios você fez também naquela semana. Então, é bem interessante, né? É uma opção que reduz bastante o impacto ambiental, e você também não fica preso ao fato também de ter ido de bicicleta e não necessariamente ter vontade de voltar, né? Por exemplo, às vezes eu vou ao trabalho de bicicleta e no retorno eu penso em voltar de ônibus, às vezes eu tenho que voltar de táxi. Então, essa opção, essas múltiplas opções e essa forma integrada de usar o telefone para tomar essa decisão também é legal, porque, só lembrando, Salvador chove bastante, né? Então, nem sempre é legal voltar de bicicleta, né? Sim. Pois é. Aí agora, após essa discussão toda, né, que a gente teve aqui sobre o transporte, queria saber qual é a opinião de vocês sobre o transporte público de Salvador. E aí? Vocês acham que é bom? Que é mais ou menos? Podia melhorar? Antes estavam comentando sobre isso, né? Na discussão tinham comentado algumas pessoas sobre que o transporte... Falaram que o transporte é ruim. A Caroline comentou que ele é ruim, bem ruim. Vamos ver aqui algumas matérias, né, de jornal que saíram a respeito do transporte, né? Eu queria algumas pessoas para lerem essa manchete aí. Ou melhor, essas manchetes, né? São 5 manchetes, então a gente pode conseguir aí mais 5 pessoas que queiram ler em voz alta. E aí, quem quer ler para a gente ouvir a vozinha de vocês? Eu leio uma. Pronto. Pode ler. Eu leio a menorzinha. Eita, bicho, eu vou ler uma aqui. Salvador tem pior avaliação sobre mobilidade entre cidade e sede. Estudo da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano. Capital Baiana recebeu classificação regular da Secretaria. Contesta critérios.
Fonte G1 Bahia. Quem mais pediu para ler? Obrigada, Caroline. Rafa, foi Karen que abriu o microfone? Olha, eu vou ler, mas eu vou ler a menorzinha. Tá bom. Salvador não tem boa performance na mobilidade ativa. Esta é a conclusão da avaliadora da campanha Calçadas do Brasil, que observou calçadas estreitas sem faixa livre e obstruídas por barracas e postes nos bairros da cidade. Obrigada. Obrigada. Quem mais que vai? Alguém mais quer ler uma das manchetes? Tô com vergonha. Tá certo, gente. Então, uma das manchetes aí tem, vocês leram essas duas, né? MPBA investiga o abandono de elevadores nas passarelas na Via Expressa em Salvador. Os elevadores foram instalados para ajudar no acesso de pessoas com dificuldade de locomoção, mas nunca funcionaram. E aqui a gente tem duas reportagens, né? Assalto a ônibus em Salvador. 5 ônibus são assaltados em média por dia aqui na capital. E o próximo é bairro com uma linha de ônibus. Moradores de Colinas de Piripiri caminham 3 quilômetros para pegar o transporte. Se vocês verem, essas reportagens são até recentes, né, Nicole? Tem algumas que são bem recentes, né? Da linha de ônibus, né? Como a linha só de ônibus. E a dos assaltos em Salvador, né? Que é um problema frequente aí para quem anda de ônibus e sabe como é, né? Então, já que a gente está vendo aqui, inclusive uma das manchetes também fala sobre o que o Robson estava falando, né? Da questão da mobilidade nas passarelas, né? E tudo. A gente vai ver agora, né? Depois dessas manchetes, para a gente ver o tipo de problemática que existe acerca do transporte em Salvador, vamos falar sobre alguns dados de segurança aqui, né? As ocorrências de assalto em ônibus. Olhando esse gráfico, né? Eu queria saber de vocês qual foi o ano que teve maior índice de assalto aí, maior ocorrência, e qual foi o ano que teve menos, né? O que a gente consegue extrair desse gráfico de informação? Falaram aqui, 2017 teve mais. 2017. E o que teve menos? Falaram que 2014 teve menos e 2017 teve mais. E vocês conseguem ver, né? Falaram que foi 2015 também, Nicole, 2015, comentaram aqui. 2015 teve menos? Comentaram 2014, 2015. Fica fácil da gente comparar esses gráficos assim, os anos, um do lado do outro. É fácil você ter certeza, vamos dizer assim, sobre qual foi o ano que teve mais ou que teve menos, né? Dá para você ter noção de tempo, que mês foi que teve mais ocorrência, qual foi o mês que teve menos. Essas coisas a gente consegue ver? Falaram aqui que não. Mas dá para ter uma noção, né? Assim. Falaram aqui que estão ainda comentando sobre a questão, né, de qual teve mais, qual teve menos, a discussão se é 2014 ou 2015. Aí falaram aqui, pior que foi realmente 2015 que teve menos, mas 2014 também. É porque esse gráfico, ele não deixa tão claro, né? A gente não vê os números, não vê a época, né? Mas a gente vai avançar um pouquinho para melhorar, né? A melhor forma da gente enxergar isso daí, tá certo? Vamos colocar, então, agora um ano sobre o outro. Esse gráfico melhora para vocês? O que é que vocês conseguem perceber aí? O que é que vocês extraem de informação a respeito das ocorrências? Teve a Karen que em 2015 começou com números mais altos, né? Do que no final, sim. E no final que diminuiu. Caroline falou que tá meio confuso. Não sei
por conta de estar um ano sobre o outro, né? Milene falou aqui, nesse já tem dados mensais. Falando aqui, o meio do ano subiu muito de 2015 para 2017. Verdade, né? Rafa tá falando que tá mais confuso esse gráfico. Né? Uhum. Falaram que Kari comentou que 2017 continua maior. Mas se a gente escolhesse, assim, um mês, vamos dizer assim, qual foi o mês que a gente conseguiu perceber, assim, uma diferença maior entre um ano e outro? Falaram que em maio. Maio, né? Porque dá para ver maior. De 2015 para 2017. Comentaram aqui. Isso. E teve algum ano que, assim, foi mais ou menos constante o número de assaltos? Estão comentando aqui ainda que foi em maio, né? Que estava maior. Você perguntou o ano que ficou mais constante, não foi, Nicole? Foi. Pronto. Caso alguém tenha esquecido. Gente, vocês estão confusos um pouco para entender o gráfico, comentaram aqui, né, no chat. Tentem olhar as cores, olhem as legendas, tentem olhar de cada ano, por partes. Corzinha tal, é ano tal, aí vocês olham o gráfico de linhas. Ó, falando aqui que 2018 foi difícil. Qualquer mês que saía tinha assalto em ônibus. Comentário de 2018. 2014, acho que foi o que ficou mais constante. O ano de 2014, né, não flutuou tanto se a gente olhar o mês de janeiro e o mês de dezembro, né? Se a gente traçar aqui uma horizontal, né, a gente vê que variou bem pouco, né? Teve esse meio aqui, né, entre maio e agosto, que a gente sentiu, entre maio não, em abril, né? A gente sentiu uma baixa, depois uma alta, né? Depois baixou de novo, subiu um pouco, mas a flutuação foi bem pequena, né? Quando a gente compara com 2017, por exemplo, né? E 2015 também, né? Sim, falaram que 2018 também estava constante. Era o mais constante. 2018 também teve uma flutuação, sim, né, baixa, assim, em comparação àqueles outros, né? Apesar de que aqui, ó, entre outubro e novembro, teve essa alta aqui, né, em março também, né? Então, esse é um dos aspectos, né, mais negativos que a gente tem também do transporte público, né, no ônibus. A gente não se sente tão seguro, muitas vezes, né? Não só por isso, mas também por isso, né? Então, são só problemas de assalto a ônibus que existem em Salvador, né? Além disso, né, que outras coisas a gente tem? A gente vive numa cidade que é uma cidade importante, né? É uma capital, uma cidade bem turística, né? E que a gente recebe muita gente de fora para conhecer, né? Então, como será que essas pessoas que chegam aqui em Salvador, elas veem a nossa cidade, né? E aí, vocês acham que elas veem com bons olhos, né? Que elas percebem, né, esses problemas que tem na nossa cidade? Então, respondendo aqui. Alguém que já veio, nem precisa ser turista de fora, né, gente? Alguém que vocês até já conheceram, que Alguém veio que do mora interior bem para cá, perto, que vem para a cidade, aí fala, olha, eu achei isso da cidade, achei aquilo. Falaram aqui que prejudica o turismo, pontos como esse, né, do assalto. Sim. Fala que tem assalto, que tem alagamento. Que mais, né? Que outros tipos de problema a gente tem? Falaram que a cidade é vista como suja também. Já teve dias piores. Vamos ver aqui, né, um pouco da opinião dos turistas, né?
alguns turistas eles foram entrevistados, né, no aeroporto, na rodoviária, em lugares onde tem bastante trânsito de turistas, né? E aí eles deram a opinião deles sobre a infraestrutura da cidade, né? Se eles estavam gostando, se eles não estavam e tal. Olhando assim essa imagem, vocês conseguem entender o que ela quer dizer? Qual o tipo de informação que ela está passando? Ninguém tem uma sugestão? O que é que tá aparecendo nessa imagem? Qual que é o título da imagem? O que é que tem no título da imagem? Aqui diz que é a avaliação da infraestrutura, né? Então, quais são os pontos de infraestrutura que estão sendo avaliados pelos turistas, né? Eles estão olhando a estrutura do aeroporto, do terminal rodoviário, do terminal marítimo, onde tem o ferryboat, do transporte público urbano, dos ônibus, né? A limpeza da nossa cidade, como falaram aí, sinalização e informações turísticas. Sabe o que é isso aqui? Às vezes tem tipo uns quiosques, né? Que ficam distribuídos pela cidade para que os turistas possam pegar informações, que eles possam ter acesso a mapas, né? De quais são os pontos turísticos que tem próximos, museus, restaurantes, né? Então, isso também é muito importante para localizar, né? A pessoa que vem de fora. Falaram aqui, Nicole, que um dos pontos para se melhorar é a segurança, a limpeza, ônibus e ferryboat, que ele concorda com essa avaliação dos turistas. Foi Gustavo Cartacho. Então, é isso, né? Eles estão fazendo essa avaliação, mas eu queria saber de vocês, né? Se vocês conseguem perceber quais são desses critérios aqui, dessa avaliação, os que foram avaliados positivamente, os que foram avaliados negativamente. Vocês conseguem entender o que é esse gráfico? Como é que é feita a leitura da informação? Vou explicar, tá? Alguém respondeu, Thalita? Tá todo mundo confuso? Não respondeu. Tá todo mundo, acho que tá todo mundo confuso. Todo mundo confuso. Caroline vai tentar explicar. Ó. Milene falou aqui que quanto mais por cento, péssimo. Caroline está tentando explicar. Karen disse que positivamente, o ponto positivo, né? Fazer a sinalização e as informações. Sim. Caroline falou que quanto mais no meio tá, pior é. Quanto mais por cento tá, né? Pior é a avaliação. O caminho é exatamente esse, né? Se a gente olhar aqui no meio, né, tá escrito péssimo, né? Então, quanto mais próximo do centro os pontinhos estiverem, né, pior é a nota, né? Olhando assim, a gente não consegue dizer exatamente quanto foi a nota, né? Mas a avaliação ia de 0 a 5, sendo que 5 seria na extremidade aqui desse polígono maior, né? Essa teia de aranha que a gente tem, então seria 5, 4, 3, 2, 1. Né? Não sei se vocês conseguiram acompanhar aí meu cursor, né? Então seria 5 aqui na extremidade e 1, né, mais para dentro. Então, olhando assim, né, o que parece que teve uma nota melhor, né? E o que parece que teve uma nota pior? Vão contando aí os pontinhos. A Karen já tinha comentado que para ela a sinalização, pelo que ela está vendo no gráfico, sinalização e informação parece ser que está mais bem avaliada. É um dos melhores, realmente. Sim. Que mais? Mas tem mais informação aí. Quem é que está com o critério pior? Com a nota mais baixa. Falaram aqui que aeroporto está melhor e segurança pior. Segurança e aeroporto, dá para ver bem o contraste, né? Vou avançar aqui para a gente ver, então, né, as notas que foram atribuídas. Diga, Robson. Sim, pode avançar. Eu ia fazer uma pequena observação, mas pode avançar. É melhor na outra. Tá certo. Olha aí as notas. Posso, Nicole? Pode? Fica à vontade. Assim, quando a gente
informação tem uma coisa muito curiosa, né? Quando a gente vê a primeira vez, a gente aprende algo sobre ela. Quando a gente revê essa informação, a gente pode aprender um pouquinho mais ou até repensar essa informação, né? E aí eu estou relendo esse gráfico aqui agora, mesmo eu estava junto com Nicole e Thalita preparando esse material, né? A gente acaba revendo algumas coisas interessantes, né? Quem vocês acham que são as pessoas que mais utilizam o aeroporto? São aquelas com maior poder aquisitivo ou menor poder aquisitivo? Maior. Pessoal? Comentaram aqui, Robson. Olha aqui que o maior. Maior, né? E quem é que mais usa os ônibus urbanos? Menor poder aquisitivo, né? Sim. Curiosamente, o cuidado com o aeroporto é bem melhor, né? Ele tem uma estrutura nacional, que é a Infraero, que cuida e garante que esse serviço vai ser bem cuidado, porque há uma inclinação a cuidar desse papel que é da aviação e da organização, inclusive pelos riscos, né, também envolvidos, que é fazer aviação, né? Então, acaba tendo um recurso diferenciado, dedicado a esse sistema de transporte. Agora, o terminal marítimo, o ônibus urbano, né, que depende da gestão da cidade, se a cidade não dá uma prioridade, se nós que somos da nossa cidade não cuidamos e cobrar dessa informação, desse sistema, a partir dessas informações, ele não vai ser melhorado, né? Então, esse dado, revisitar essa informação, tem que nos levar a pensar sobre como eu posso usá-la para melhorar. Eu fico aqui todo dia, eu estou aqui na minha cidade, quando dá aquele final de semana prolongado, muitas pessoas em Salvador usam o terminal marítimo, elas não usam o aeroporto para sair da cidade. Então, para passear, vocês acabam usando, e nós também, o quê? O terminal marítimo. Então, a gente tem que pensar nisso, viu, gente? É rever o dado e repensar as possibilidades dele, né? A limpeza urbana também, nós usamos todo dia. Nós precisamos dela todos os dias. Com certeza. Beleza? Então, melhorar esses aspectos, né? É, na verdade, melhorar a nossa qualidade de vida também. Não só do turista, né? Então, o turista veio dar aquele feedback para a gente, mas, olha, repense que isso é bom para vocês também. Né? Ele quis dizer isso, né? O turista. Comentaram aqui, ó, Milênio, acho que ela é de Pernambuco, né? Ela comentou aqui em Pernambuco acontece o mesmo. Segurança pública, urbanização, transporte. Pois é. Exatamente. Então, né, a gente fala assim do turismo, né, porque a gente sabe que o turismo ele é importante também para movimentar a economia, né, da nossa cidade. Então, mas só que quando a gente melhora a qualidade de vida, né, da nossa população, automaticamente a gente já está melhorando também para os nossos visitantes, tá certo? Mas falando em turismo, né, em que época que a gente recebe mais turistas? Qual é a época que vocês acham que a gente recebe mais turistas aqui em Salvador? Falando aqui, carnaval. Carnaval é uma época boa. Falando aqui, verão. Que mais? Eu acho que todo mundo concordou com Caroline e com o Luiz, né? Falando aqui, verão também. Tá comentando aqui, verão, carnaval. Então, vamos entender um pouquinho, né, esse período de ocupação aí, né, os turistas, o período que a gente mais recebe turistas, né, através da taxa de ocupação dos hotéis, né. Olhando, assim, essa figura, o que é que vocês conseguem dizer, né? Qual é o período, realmente, que a gente recebe mais pessoas, que a gente recebe menos pessoas? Qual é o mês, o ano? Não sei, o que é que vocês enxergam aí? Fala que em janeiro desse ano teve mais. O Caroline comentou aqui, teve mais turistas, né? Mais ocupação nos hotéis. E o período que tem menos?
assim. Olhem a legendazinha, os eixos. Falaram que em janeiro. Estavam falando aqui. Aqui, em janeiro de 2018, teve mais. É aqui nessa faixa, né? 2018, 2020, tá bem. As taxas estão bem altas, né? De acordo com a nossa legenda aqui. Falaram que em março e abril teve menos. Março e abril de que ano? Comentaram aí. O período que mais tem é janeiro, comentaram aqui. Em relação a todos os anos. Falaram que 2020, Luiz Gustavo comentou, 2020. Eu acho que ele completou, Karen, né? Março e abril de 2020. Março e abril de 2020, que teve menos ocupação. Mas, assim, de um modo geral, né? A gente vai estudar esse fenômeno aqui. Mas, assim, é só março e abril de 2020 que teve uma ocupação baixa. Estão comentando aqui sobre a parte cinza de dezembro, em volta de dezembro. É porque a gente não tinha ainda os dados de agosto, setembro e outubro. A gente está em outubro, né? Então, esses dados, eles ainda não foram disponibilizados, tá certo? Vamos ver aqui. Estou comentando aqui ainda. Estavam respondendo isso mesmo, Nicole, que você acabou de responder sobre a parte cinza. Isso. Pronto. Então, aqui a gente já consegue visualizar um pouco melhor, né? Assim, já está marcadinho aí. Qual é o período de baixa e o período de alta estação. Tá marcadinho aí agora, né? Facilitou. Agora tá fácil, né? Agora tá fácil. E aí, nem assim, ninguém vai dizer mais. Cadê a galera? Só comentar aqui um pouquinho, né? Olha só, gente, isso aí, nós fizemos aí uma seleção, mas tem outros meses também que estão mostrando que a taxa está um pouco abaixo de 40%, né? Entre 40% e 20%, né? Mas a gente resolveu agrupar aqueles que tinham um conjunto assim maior o nosso critério foi abaixo de 40%, né? Aqueles que estavam abaixo de 40%, mas que formavam um grupo. Então, a gente acabou percebendo que entre março e junho de 2015 até 2017, né? Esse recorte 2015 a 2017 e de março até junho era o agrupamento que representava abaixo de 40%. O mesmo acontece aí do ladinho, né? Que é o período de alta. Nós usamos um critério acima de 60%, que tinha um agrupamento também, onde todos estavam conectados e que formavam acima de 60%. Mas se a gente olhar um pouquinho mais embaixo, lá em junho e julho de 2014, também está próximo de 60%. Então, tem algumas diferenças. Por quê? O que acontece? Em 2014, houve um fenômeno especial aqui em Salvador. Vocês estão lembrados? Teve um evento... Não foi só em Salvador. Foi no Brasil todo. No Brasil todo. Não estão lembrando. Fala aqui que não lembro. Não estão lembrando? 2014 foi Karen comentou aqui, ó, Copa do Mundo. Muito bem, exatamente, né? Então, quando tem um evento, né, fica fácil da gente perceber o comportamento do gráfico, né, como ele muda. Por isso aqui a gente teve um período de alta, né, que se a gente olhar nos outros anos, não se aproximam, né, dessa taxa de ocupação. Verdade. E em 2020, o que foi que aconteceu? Quais são os meses aí que estão super brancos em 2020? Isso aí dá uma dica. Olha aqui a pandemia. A pandemia, justamente. Esse, infelizmente, é muito óbvio, né, gente? Agora, vamos olhar além da obviedade, né, que é o fato de ter a taxa de desocupação, né? Vamos tentar entender
conhecer esse dado nos leva a fazer uma outra reflexão, né? Que são o quê? As consequências. A consequência dessa desocupação é o quê? O que acontece quando os hotéis ficam desocupados, né? Alguém tem ideia? A gente só deixa de receber mais pessoas? É só a cidade ficar mais vazia? Olha aqui, empregos. Olha aqui, empregos. Eu acho que está relacionado com empregos. Caroline não entendeu a pergunta. Fala que baixa renda para os proprietários do estabelecimento. Você repete a pergunta, Nicole e Robson? Foi de Robson. Foi Robson que fez. Qual é a consequência da gente ter uma taxa de desocupação tão baixa, né? Por conta da pandemia, né? O que acontece com a vida das pessoas quando prejudica o comércio, como o Milene está falando, né? Só que isso daí a gente não pode correlacionar, né? É importante também fazer essa observação, não podemos correlacionar a taxa de desocupação com desemprego ou com uma causa do desemprego, né? Então, assim, a causa do desemprego vai além do fato de estar desocupado, né? É bom também a gente fazer essa ressalva. Então, assim, tem outros fatores, ou seja, tem um fator externo muito forte que fez com que ficasse desocupado e que possivelmente leva ao desemprego, né? Tudo bem? É bom ficar atento também a isso, que nem sempre a gente pode fazer esse ato de correlacionar a informação por conta desse contexto, né? Ou, por exemplo, se a gente pegar um hotel específico que demitiu todo mundo, não necessariamente foi por conta da pandemia. Pode ser também porque antes mesmo ele já não estava tão bem da sua própria gestão. Só para a gente fazer um contraponto, tudo bem? Exatamente. Pronto. Então, né? Aí agora que a gente já apresentou alguns dos problemas, né? Alguns dados sobre Salvador, né? Sobre transporte, turismo e segurança, né? Puxando aqui para o tema da semana, de que forma a inteligência artificial pode trabalhar, né? Propor soluções, né, dentro desses problemas que nós abordamos aqui, problemas de infraestrutura ou de transporte, de segurança. O que é que vocês têm de solução aí? O que é que vocês acham? Estou pensando aqui. Quem assistiu as apresentações de IA, de ciências de dados, vai ter uma dica boa. Já que o pessoal está um pouquinho na dúvida ainda aí, né? Vamos pensar o seguinte, todo mundo aqui já andou de ônibus alguma vez, né? Já observaram que dentro dos ônibus existem algumas câmeras de segurança? Normalmente você entra lá e tem uma plaquinha dizendo, sorria, você está sendo filmado. Quem já viu isso? Né? A gente vê isso em vários lugares, na verdade, não só dentro dos ônibus, né? A gente vê em alguns postes espalhados pela cidade, né? A gente vê em algumas lojas. Sim, comentaram aqui, ó, podia ter um sistema para ver quantos ônibus funcionam, ou já tem. E comentaram aqui, essas câmeras nem pegam, né? Ah, quem disse que não pegam? Essas câmeras, elas auxiliam na segurança, né? Quem assistiu uma aula de inteligência artificial que falava sobre a questão do retrato falado, né? Já sabe que hoje em dia existem tecnologias que fazem o reconhecimento facial. Então, muitas vezes, essas câmeras, através de uma inteligência, né, por trás, elas conseguem reconhecer o autor do crime, né? Quem falou aí também dos ônibus, Robson trouxe uma sugestão boa sobre não tem exatamente sobre a quantidade de ônibus que circula, né? Mas você já consegue descobrir aonde o ônibus que você está esperando, né? Onde ele está, quanto tempo mais ou menos vai levar para chegar. Falaram disso aqui também.
Comentaram aqui agora. Aplicativos para ver o tempo de saída de ônibus. Foi a Isso, Milene que comentou. Ela disse que lá em Pernambuco tem. Então, né? Isso são formas da gente aplicar a inteligência artificial, né? Ao nosso favor, né? Solucionando alguns dos problemas que a gente tem. Tá certo? Sim. Deixa eu passar aqui, né? Que eu esqueci de passar. Só comentar aqui, Nicole, Oi. sobre o Citamob, né? Que é o software de aplicativo de ônibus que é usado em Salvador. Tem outro também, tem um Move, né? Também que a gente pode utilizar. O que é interessante, né? Vamos pensar, como é que o software faz uma avaliação? Olha, daqui a 2 minutos seu ônibus vai chegar. Ou então, daqui a 5 minutos seu ônibus vai chegar, né? Então, assim, como é que vocês acham que isso acontece? Né? Porque ele está lá, por exemplo, no início da Cardeal da Silva e você está no final da Cardeal da Silva, de repente fala, olha, daqui a 2 minutos vai chegar. Comentaram aqui, ó. Qual é a definição de inteligência artificial? Sinto que toda tecnologia é referida como inteligência artificial, mas não deveria. Gustavo está relativizando, né, no caso, o conceito de inteligência artificial. Ele está certo. Os recortes de inteligência artificial são bastante variados mesmo, né? E também tem a introdução de conceito, uma concepção de inteligência, de tomada de decisão automática, né? Então, pode ser bem mais amplo que isso. Mas, se a gente ampliar um pouquinho, né, assim, a discussão, a questão é as tomadas de decisões auxiliadas por softwares, né, e por algoritmos, né, que é o caso, a gente tem a internet das coisas, nesse grande contexto, né, que é tomar decisões baseado em informações, né, informações também, com base de modelos, né, aí a gente chega nesse contexto que é o tempo que o ônibus vai chegar no nosso ponto, né? Mas ele tem razão, sim. Não dá para colocar tudo num grande contexto chamando de inteligência artificial. Mas a gente vai ampliar um pouquinho ainda. Uma outra coisa que acontece, né, é que alguns carros também, eles já vêm com um tipo de piloto automático, né, os aviões também, então, assim, eles são capazes de decidir de forma autônoma, né, e em algum outro momento você pode ativar, no caso do carro mesmo, tem carros que você liga o piloto automático, mas a partir do momento que você pisa no acelerador ou no freio, né, ele já entende que o condutor tomou o domínio da direção novamente, né? Então, o piloto automático, ele é desligado. Sim. Né? Só mais um exemplo. Então, né? Fazendo aqui um resumo de tudo que a gente viu nesses 2 dias, né? A gente viu aqui um pouco sobre mapas, pirâmide etária, né? Vários tipos de gráfico, como gráfico de barras, heatmap, tree map, gráficos de linhas, e esse último aqui, gráfico de radar, né, que a gente viu sobre a avaliação dos turistas, né? Então, por que é importante a gente conhecer, né, entender, tanto a gente compreender de que forma a gente precisa saber ler esses gráficos, né, quanto conhecer mesmo os números, né, os dados que esses gráficos nos trazem, né? Por que é importante, né? A gente mostrou aqui, então, 8 tipos de formas de apresentar as informações, né, sobre os temas, mas para a tomada de decisão de uma cidade, a gente precisa conhecer sempre mais, né? A gente viu aqui algumas questões apenas. Então, no futuro, quando a gente tiver acesso, né, muitas informações a gente já tem, mas a tendência é que as coisas fiquem mais automáticas. Então, a gente vai estar trabalhando com os dados, mas as tomadas de decisões, elas vão se tornando cada vez mais automatizadas pela inteligência artificial, né? Sim. E como Nicole falou, todos esses gráficos que a gente viu, por exemplo,
pontos, elementos do mapa que a gente tem que analisar para conseguir fazer uma leitura melhor de um mapa. A gente viu, por exemplo, os eixos, as escalas. Então, todos esses pontos que a gente está trabalhando, a gente viu aqui como revisão, alguns de vocês aqui comentaram que já tinham visto, mas aqui a gente viu como revisão de novo, para vocês lembrarem dos elementos que tem em um gráfico, coisas novas que vocês comentaram também. Então, é sempre analisar o gráfico dessa forma. Agora, vocês veem um gráfico de linha, vocês sabem por onde analisar primeiro, ou ver um gráfico de radar. Esse gráfico de radar foi até um gráfico diferente que a gente viu, né? Aqui que deu, ninguém comentou. Mas vocês agora conseguem visualizar esses diferentes tipos de gráfico, e como a Nicole falou, né? Sempre buscar mais, porque precisam de mais para a gente analisar a nossa cidade. Isso. Fazendo um pequeno comentário, né? O que acontece, né? Essas informações que nós estamos explorando aqui estão muito próximas do nosso senso comum, né? Nós estamos discutindo, assim, maior, menor, péssimo, né? Aspectos qualitativos. Estamos tentando observar séries, repetições, alguns padrões. Então, são vários conceitos, né? Em poucos gráficos, são vários conceitos. E vocês estão acompanhando aí ao longo do evento várias formas que vão analisar dados desses tipos, né? E vão ajudar você a tomar decisões com relações muito mais complexas, que não são tão evidentes, que não são tão próximas, né, do senso comum. E também vão te auxiliar, vão te recomendar, por exemplo, você começa o dia e todo dia você vai ao trabalho e digamos que diante do problema das grandes metrópoles, e no caso do Brasil, assim, são 12 grandes metrópoles, né, com problemas urbanos sérios, vai ser necessário ainda, né, já que a gente não tem uma estrutura tão sustentável, né, das cidades, se basear em tecnologia para amenizar esses problemas, né? Então, ele vai recomendar para você qual é o melhor caminho que você vai fazer naquele dia, qual é o conjunto de transportes que você vai integrar para chegar mais rápido e com mais conforto ao seu trabalho, né? Pensando nesses temas que a gente está falando. Para o turista, vai estar em tempo real também recomendações o que ele deve fazer naquele dia, por conta do clima, por conta de uma exposição que está acontecendo na cidade, por conta de uma roda de capoeira que está de frente do farol de Itapuã, de apresentações de outros aspectos culturais que acontecem na cidade. Então, as cidades vão se tornar mais ocupadas, os meios urbanos estão se tornando cada vez mais ocupados no mundo inteiro, né? Esse é um problema do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, né, que é tornar cidades mais sustentáveis e comunidades também. Então, a gente vive um paradoxo, né, da complexidade de informações sobre as estruturas das cidades frente a esse mundo que a gente tem que tomar decisões rápidas diante de problemas complicados que já estão acontecendo, né? E é isso. Não sei se alguém tem mais uma dúvida, né? Alguma coisa para ponderar, alguns estudantes que estão nos assistindo, né? Carla também, que está aí, né? Professor Tiago. Se quiserem a palavra. Estou comentando aqui no chat que gostaram da aula. Que bom. Bom. Mas não saiu não, a gente vai tirar um print ainda, viu? Tirar a foto. Agora, o professor Tiago falou alguma coisa sobre a inscrição, eu não sei se ele já... É por isso que eu também comentei, né? Ele falou alguma coisa que ele gostaria de falar. Foi no formulário. Olá, pessoal. Boa noite. Agora já... É isso mesmo. Eu vou postar aqui agora para vocês, né? Deixa eu ver se está aqui já. Isso. Formulário de inscrição das atividades, né? Então, não é apenas essa, vocês já participaram de várias, desde segunda-feira aí, está nessa maratona enorme de informações, de ciência e tecnologia, e essa semana dura até sexta-feira, né? Atividades não ficam apenas até sexta-feira, né? Vai durar ao longo do ano, a gente está sempre aí ativa, vocês, as meninas, estão sempre ativas no projeto, né? Mas além desse projeto, tem outros projetos também semelhantes, né? Que falam justamente sobre os assuntos do cotidiano, como vocês acabaram de abordar, né? Então, em outras temáticas também, e aí é muito bom, né? Então, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia está concentrando justamente esses projetos que trabalham com essas atividades, né? E o público é estudantes secundaristas, estudantes do fundamental, né? Professores,
né, da escola, da UFBA, estudantes da UFBA, então para o público geral. Né? Então está aqui o formulário de inscrição, vou mandar novamente, e vou mandar também o site, que é o www.sct.ufba.br. E lá você vai ter a programação, desde o início da segunda-feira, com os vídeos postados já, até sexta-feira. Né? Então, é isso, eu quero agradecer, foi ótimo, estou assistindo vocês desde o início da apresentação da segunda-feira, né, trabalhando em cima disso, e maravilhoso. Linguagem, o público, né, os estudantes, os professores e estudantes das escolas aqui participando, nossa, maravilhado mesmo. Então, de parabéns. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Bom, E aí, vamos tirar nossa foto? Vamos lá. E aí, pode ligar a câmera aí. Só um segundinho, deixa eu me organizar aqui, porque eu esqueci. E colocar no formato de várias, né? Eu estou esperando a inteligência que a gente fale quem vai tirar uma foto e ele organize automaticamente aqui, dá para tirar a foto. Alexa, tire foto. Mas me disseram que a Alexa não é tão inteligente assim, então é melhor a gente mesmo. Já consegui. Alexa, não. É, Alexa. Já consegui, viu, gente? Se alguém... Ai, meu Deus, eu preciso tirar as fotos da vida. Ai, tu tá falando nas fotos. São os mais originais. Né? Sim. Ah, o carro apareceu. Agora sim. Vamos colocar mais mulheres na foto. Né? Tô sentindo falta dos rostinhos jovens, adolescentes. Como eles dizem, o celular tá descarregando aí. Um rostinho jovem, que é isso? Verdade. Quem não é mais jovem aqui, jovens, né? Os rostinhos mais jovens. Mas só um pouquinho. Tudo bem. Tá aqui, certo. apareceu alguém aqui. Tá certo, gente. Boa noite. Obrigada por terem participado. Acessem o formulário, preencham e acessem o site para a programação. Continue acompanhando as outras oficinas, que tem muita coisa boa aí nessa semana. Sexta-feira. Sexta-feira tem umas 20. Né? Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Deixa eu copiar. Enviei o link do formulário lá no grupo dos estudantes também. Gente, eu não consegui tirar o print com Carla. Eu consegui. Você conseguiu?